Bom dia, meus amados. Sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual que é a Igreja de Cristo, né? Que a Igreja de Cristo não é quatro paredes e um teto estendido em cima. A Igreja de Cristo são vidas e aonde elas estiverem, elas estão reunidas. Amém, meus amados? E vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas venham alcançar esta palavra, uma palavra limpa, verdadeira, sem braganha. E vou também pedir para você desculpa pela minha internet hoje, que vai cair algumas vezes, que o sinal da minha internet está muito ruim, desde ontem, né? E eu tô gravando isso aí via dados, né? Dados móveis, que também o sinal aqui nos meus dados móveis são fracos. Então, já vou pedir desculpa por essas falhas que creio que vai ter durante esta pregação. Então, meus amados, vamos se alimentar hoje com esta palavra fiel e verdadeira, uma palavra que nos liberta, nos faz crescer, nos traz conhecimento para nossas vidas. Amém? Então, já vou falar o tema. O tema são vidas vazias, cheias de graça. Vidas vazias e cheias de graça. E para nós iniciar a nossa homilia, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e a sua mente, porque não adianta você ler a Bíblia e estar com a mente vazia, estar com a mente fechada. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, 1 aos Coríntios, né, capítulo 8, versículo do 1 ao 3. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, né? Reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, nesse primeiro versículo, a palavra já nos tem advertido que o saber é muito bom, mas o saber, se ele não estiver acompanhado com o Espírito de Deus, ele ensoberbece, né? Ensoberbece. O saber causa inveja, o saber causa vários danos na vida do ser humano, quando esse saber é aplicado sem a direção do Espírito Santo. Leva para a corrupção, leva para todas as coisas. Amém, meus amados? Então, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Versículo 2. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. É conhecido por ele. Então, Paulo está falando aqui aos coríntios. O povo de Coríntios era um povo, né, que mais vivia numa prostituição a ídolos, e a toda a prostituição física também. Era um lugar que mais existia isso, prostituição a ídolos e também a prostituição física, que foi lá do povo de Coríntios que se saiu o uso do véu, né, para diferenciar quem era uma prostituta e quem não era. Então, meus amados, quando nós aplicamos a sabedoria do Espírito para nos ensinar, né, para nos mostrar o que é ídolos, né, porque os ídolos, o povo fala dos ídolos, o sistema evangélico, né, fala dos ídolos da Igreja Católica, porque são mortos, não come, não bebe, não fala. Mas eles têm os ídolos vivos,
que rouba a igreja, fala que a igreja é ladrona, rouba, né? Fala que a igreja é ladrona. Se diz que a igreja rouba a Deus, está falando o quê? Que a igreja é ladrona. Então, são pessoas, são ídolos que ferem, que matam. Os ídolos vivos. E nós temos que sair fora desses ídolos, tanto dos mortos, tanto dos vivos. Amém? E essa palavra, ela nos traz esse conhecimento de nós conhecer a verdade e assim seguimos só o que edifica as nossas vidas. E no livro de Mateus, abra aí o livro de Mateus. Eu quero ser bem rápido hoje, que a minha internet está ruim e eu estou usando dados. No livro de Mateus, no capítulo 23, capítulo 23, no versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundície. Então nós vemos no sistema religioso, eles falam uma coisa e no mesmo instante fala outra coisa, né? Por exemplo, eu recebi um WhatsApp de um hino da harpa cristã. Eles exaltam a Jesus, né? Mas no mesmo instante, eles nas suas práticas, eles falam que é mentira, porque o hino da harpa cristã, chamada harpa cristã, que de cristã não tem nada, o hino fala que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, se ele morreu na cruz pelos nossos pecados, nós não temos pecado. Se ele morreu na cruz pelos meus pecados e eu digo que eu tenho pecado, eu estou chamando o homem de quê? De mentiroso. Então, no momento que eles exaltam Jesus, eles falam que ele é mentiroso. Né? O hino fala que ele morreu na cruz para nos salvar. Mas eles não confessam que estão salvos. Precisa de um banho, de um batismo, precisa de comer quiçuco, beber quiçuco, comer pão. Precisa estar num local chamado igreja quase todos os dias. Ou senão não estão salvos. Então, meus amados, você vê, se você não tem, você precisa ter uma sabedoria, mas uma sabedoria acompanhada com o Espírito Santo, porque é Ele que nos dá um entendimento. Se nós temos uma sabedoria, mas não temos aquele que nos dá um entendimento, nós vamos exaltar Jesus e no mesmo momento chamando, dizendo que ele é mentiroso. Né? Falando que ele é mentiroso. Se eu canto um hino desse, dizendo que ele morreu na cruz para me salvar e não me salvou, morreu na cruz para tirar os meus pecados, não tirou. Se eu canto um hino desse, exaltando, né? Dizendo que eu exalto ele, aí prego, aí vem a hora da pregação, e digo que Jesus vai voltar, pregando e dizendo que Jesus vai voltar. Então eu já estou chamando ele de mentiroso de novo. Porque está escrito, ele falou nos dias da sua vida aqui na terra, que voltaria naquela geração que eles viviam. Voltaria naquela geração que eles viviam. Então, se eu prego
eu exalto a Jesus com louvor. Depois vou para a pregação também, vou falar, chamar ele de mentiroso. Que uma profecia não pode voltar atrás, não pode falhar. E se ele não voltou naquela geração, a profecia falhou. Amém, meus amados? Então é preciso desse entendimento. Precisamos ter esse entendimento, né? Esse entendimento. Então nós vemos os religiosos por fora, eles se mostram ser de Deus, mas por dentro, como diz o versículo 27 aqui, mas por dentro são sepulcro, está cheio de osso, cheio de imundícia, dizendo que Jesus é mentiroso em todas as coisas. Quantas profecias de Jesus os crentes não dizem que é mentira? É mentira. Porque se ele não voltou, é mentira. Se ele morreu pelos meus pecados e eu tenho pecado, é mentira. Então, meus amados, nós temos que ter sabedoria acompanhada com o Espírito Santo. Temos que ter a sabedoria de Deus. Essa que é a palavra mais cabível, né? Volta lá em 2 de Coríntios. 2 aos Coríntios, no capítulo... Quem falou 2 Coríntios? Não, Mateus, é 2 Timóteo, mano. 2 Timóteo. Timóteo, no capítulo 4, do versículo do 9 ao 16. Versículo 9. Fiel é esta palavra. Mas se essa palavra é fiel, eu confesso, no louvor, eu confesso que ele morreu na cruz pelos meus pecados, essa palavra já deixou de ser fiel. Deixou ou não deixou? Deixou. Então adianta eu cantar um louvor para Deus, dizendo que ele é fiel, que ele morreu na cruz pelos meus pecados, e depois eu confessar que eu sou um pecador, eu tenho pecado. Que adianta isso? Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. 10. Ora, é para esse fim que labutamos, né, e nos esforçamos sobremodo, por quanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. 11. Ordena e ensina estas coisas. Paulo está escrevendo a Timóteo. Timóteo era um jovem rapaz. Então Paulo está dando instruções a Timóteo. Não está dando instrução à igreja. Paulo está dando instruções aqui a Timóteo e não à igreja. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a sua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, do procedimento, no amor, na fé, na natureza. 13. Até a minha chegada, aplica-te a leitura e exortação ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Meus amados,
eu já falei, já mostrei por várias medidas, né? O quanto essa palavra tem sido torcida e mal interpretada. Porque Paulo, ele não empunhava as mãos em ninguém. Se Paulo impôs as mãos em ninguém, foi no princípio. Quando ele não conhecia, ele não tinha sido arrebatado ao terceiro céu. Mas depois que ele voltou do terceiro céu, ele não empunhava mais as mãos em ninguém. Porque essa imposição de mão era da coisa da velha aliança. Então você vê o quanto que é necessário nós conhecer a velha aliança e a nova aliança. O que estava acontecendo no tempo de Paulo e que deles todos que viviam naquela geração, né? Um cruzamento de alianças, a velha aliança e a nova aliança se cruzando a todo momento. Na velha aliança tinha imposição de mãos, na nova já não tinha. Na nova já não tem, não tem imposição de mão na nova aliança. Então, meus amados, só tem uma coisa para nós entender esse versículo 14. É o 14? Vamos ouvir das mãos, versículo 14. Ou esse versículo foi mal interpretado, né? Para impor, para levar teu sentido para a velha aliança, que era onde tinha a imposição de mãos. Ou então Paulo escreveu isso aqui antes dele ser arrebatado ao terceiro céu. Porque em Cristo não tem imposição de mão. Porque se nós temos o Espírito Santo, como é que eu vou pôr a mão no Espírito Santo? Né? É dizer que a minha mão tem mais poder do que o Espírito Santo. Nas mãos dos presbíteros. E outra coisa que nós temos que entender aqui, a imposição das mãos do presbítero. Não existe nem isso mais. Em Cristo não existe esse presbítero. Aqui não existia porque ele estava na expansão do Evangelho. Até o ano 70, né? Não existiu isso aqui. Porque lá Paulo escreve que Cristo deu o dom para a pregação do Evangelho, mas tinha um tempo, até a reforma, que foi o tempo, o dia que ele voltou, até ele voltar. E ele já voltou, então todas essas menecraturas aqui já venceram. Né? Nós temos que ler e entender tudo isto. Presbítero, medita estas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso a todas essas seja manifesto, a todos o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina contínua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Presta atenção, meus amados, você está lendo. Olha o que é que Paulo está escrevendo a Timóteo. Eu vou ler de novo para que você entenda. Tem cuidado de ti mesmo, né? Está dando conselho para Timóteo. Tem para ele se cuidar, né? E da doutrina contínua nestes deveres que Timóteo exercia. Porque sendo assim, olha aqui, veja aqui, ó, salvarás tanto a ti mesmo, como os teus ouvintes. Timóteo, é porque tudo que é palavra de salvar, de salvação que está escrito na Bíblia, o sistema religioso já leva para o lado salvação eterna. Mas Timóteo tinha poder de salvar ninguém? Timóteo tinha, nem Paulo tinha.
Então, meus amados, essa salvação, esta palavra salvação aqui, não só aqui, mas em quase todas as passagens que se fala de salvar ou de salvação, vem do termo livramento. Livramento. Amém, meus amados? Abra a sua Bíblia nós estamos em 2 Timóteo capítulo 4. Volta a um capítulo, 2 Timóteo capítulo 3. Do 1 ao 5. Mas já lemos essa palavra. É que nós lemos do 1 ao 3. Então vamos ler de novo. Vou ler mais rápido. Fiel é esta palavra se alguém inspira ao psicopado, é porque aqui já mudaram a frase um pouco, né? Fiel é esta palavra se alguém inspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, né? Irrepreensível. Então eles usam isso aqui para ninguém falar mal deles, porque estão falando para o homem de Deus. Só que isso aqui tudo acabou no ano 70. Era até o ano 70 tinha isso aqui. Seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temente, temperante, né? Sóbrio, modesto, hospitaleiro, que não se usa mais, apto para ensinar. 3, não dado ao vinho, né? Aqui não está dizendo impedir, não proibido tomar vinho, não dado, não se viver embriaguez, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, né? Cordato, inimigo de contendas, não avarento, versículo 4, e que governe bem a própria casa, né? Criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. 5, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Cuidará da igreja de Deus, cuidará das vidas do povo de Deus, cuidará de Deus, da igreja de Deus, das povo de Deus, das vidas de Deus. Não é parede, não é porque o povo hoje o sistema, eles torcem a palavra. Quando vai à igreja de Deus, a igreja de Deus não é como é que se fala? Não é a igreja de Deus não é uma organização, é isto. A igreja de Deus, ela não é uma organização. A igreja de Deus, ela é um organismo. Então, os cães, para se aproveitar desse organismo, inventaram um local chamado igreja, como organização. É isso aí. Então tá aí, gente que em vez de cuidar do organismo, tá cuidando de quê? Da organização, do bolso. Cuidando do bolso da igreja e não do organismo, da vida da pessoa. Os pastores cuidam do bolso, cartão de crédito, eles ministram. Versículo 5 nós lemos. 6. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça, incorra na condenação do diabo. As palavras diabo é de uma coisa contrária, ou seja, na condenação aqui do diabo
em coisas contrárias ao Evangelho de Cristo. Amém? Em Romanos, abre sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 1 e 2. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que seja salvo. Aí outra palavra aqui, que não é salvo para a vida eterna, que Paulo não pode salvar ninguém, não podia, né? Salvar ninguém, é de livramento. Livre, se livrarem de coisas erradas. Porque lhe dou testemunho de que ele tem zelo por Deus. Eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. 3. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então os pastores, eles põem o que eles querem, é bom para eles, o que eles veem que é bom para eles impõem. Fizeram da igreja, que é um organismo, fizeram uma organização, e nessa organização eles impõem ao organismo aquilo que é bom para eles, que traz dinheiro, né? E a igreja, sem conhecimento, ela vai aceitando tudo o que um pastor fala e manda fazer. Eles fazem, né? Lemos até o versículo, até o versículo 3. Tito, capítulo 2, versículo 14. Não se ocupe com fábulas judaicas, não se ocupe com fábula judaica. E é o que mais a gente vê dentro dessas igrejas aí. A igreja, eles fizeram, olha o que eles fizeram. Fizeram da igreja uma organização, e que essa organização está fundamentada em fábula judaica. Você vê que eles fizeram o contrário. A igreja chamada de Deus, ela está andando ao contrário de Deus. Está andando ao contrário. E a igreja não percebe isso, porque eles cegaram a igreja. Os pastores, os pregadores, cegaram a igreja e deixaram ela surda, para não ver e não ouvir. Porque você vê o que se faz aí dentro dessa organização, né? Eles cria coisas que não são bíblicas. Eles fazem campanha que não tem nada a ver com a Bíblia. Faz lenço, né? Inventa uma campanha do lenço e um carnê para pagar o ano inteiro pagando aquele lenço. E a igreja, a igreja é um organismo, não é uma organização, e a igreja não vê nada disso. E se ela ouve alguém
tentando fazer ela ver isso, ela disse que não, é coisa do diabo. Não, você quer me tirar da presença de Deus, você quer me tirar minha bênção. Você vê aonde chega, o que é que fizeram com o organismo que é a Igreja de Cristo. Fizeram uma organização e desviaram ela da presença de Deus. Né? No versículo 14, se não se ocupa com fábula judaica, eles pregam as fábulas judaicas, põem tudo quanto é coisa judaica dentro daquela chamada igreja. Então a igreja que está dizendo aqui que não se ocupe com fábula judaica, a igreja está até o pescoço com fábula judaica. Nem com mandamentos de homens, batismo nas águas, mandamento de homem, jejum, mandamento de homem. Se eu for escrever aqui, vai dar páginas e páginas de mandamentos de homens, que a igreja, que é um organismo e se tornou uma organização, não percebe. Por que ela não percebe? Porque ela é um organismo e se tornou uma organização. Homens desviados da verdade. Desviados da verdade. Então, esses pastores, esses pregadores, a igreja toda, né? A igreja em si, estão desviadas das verdades, praticando fábula judaica. Fábula judaica. Você quer continuar lendo? Você lê, mas eu vou ler só o versículo 14, para não se compridar muito aqui, porque eu estou usando dados móveis e qualquer hora pode acabar. Volta a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, nós vamos ler do 9 ao 20. Amém? Versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente. Essas são as sã doutrinas da Igreja de Cristo. Essas são as sã doutrina da Igreja de Cristo, que não existe dentro do sistema religioso. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejas remissos, sedes fervorosos de espírito. O fervor que nós vemos dentro das igrejas é um bate-pandeiro, né? Danças, coisas folclóricas, coisas de teatro, né? É o fervor que nós vemos dentro das igrejas aí. Não tem nada de espírito, coisas carnais. Fervoroso de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração, perseverantes. 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. 14. Abençoai os que vos perseguem. Aí é ruim, é? Abençoar os que perseguem. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Essas são as sã doutrinas do Evangelho de Cristo. É isso, essas doutrinas você vê dentro do sistema religioso, você não vê.
Alegrai-vos com os que se alegram, né? Alegrai com os que se alegram. Isso aqui está incluído festa, tudo. Ao contrário que se prega dentro das igrejas aí, dentro do sistema, que você tem que estar em velório. Qual é a alegria que há dentro de um velório, no velório? Nenhuma. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendai com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Aos vossos próprios olhos. 17. Não torneis a ninguém mal por mal, né? Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. 18, vou ler até o 20. Se possível, quanto ao depender de vós, se possível, não depender de vós, tende paz com todos os homens. 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados amados, né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, e porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. É ruim do povo dar de comer ao inimigo, eles querem matar. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. E para não deixar o versículo 21 solto, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Esse mal praticamente, vocês veem que a palavra está praticamente falando de quem? De que mal está se falando? Da nossa própria natureza, da nossa própria carne, né? E Jesus, esse foi o que Jesus destruiu na cruz, a natureza humana que ele tinha. Então, o nosso diabo é a nossa natureza. O inimigo de Jesus, era o que era o inimigo de Jesus, a natureza carnal dele. Jamais Deus, como soberano, criador de todas as coisas, ele ia criar um inimigo para perturbar a vida dele. Porque o que se prega dentro dessas igrejas por aí é que Deus criou esse inimigo para lutar com ele como se fosse um ringue, uma disputa num ringue. E o pior que no meio do sistema religioso, esse diabo sempre está vencendo Deus, né? Pega as vidas que são de Deus, leva para o inferno. Sempre está vencendo. Então, meus amados, é isso que nós temos que conhecer. Ter uma sabedoria, mas uma sabedoria acompanhada com a sabedoria de Deus. Amém? Provérbio capítulo 12. Provérbio capítulo 12. Não, perdão. Provérbio capítulo 1. Onde eu vi esse 12, pelo amor de Deus? Capítulo 1, do versículo 23 ao 33.
23. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a astúcia, né? 24. A mão do diligente dominará mais a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Trabalhos forçados. 25. Ansiedade no coração do homem o abate, né? O abate o homem, o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Os faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Não há, no caminho da sua carreira não há morte. Amém, meus amados? Então é dessa sabedoria que nós temos quando nós junta a nossa sabedoria humana com a sabedoria de Deus, que é o Espírito Santo. Então nós teremos uma vida em paz, vivemos uma vida em paz, né? Não tem sem inimigos quando nós sabemos usar a nossa sabedoria. Amém? Então são essas palavras de sabedoria que nós estamos participando. E para nós, eu li até o 20, foi? Até o 33, eu não li até o 33, eu parei no 20, né? Aliás, eu parei onde foi que eu parei, se eu ver aqui? Parei no 28. Acho que eu pulei foi do 15 para o 28. É versículo 16. A ira do insensato num instante se conhece. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, a fraude. Alguém há cuja a tagarelice, né? Tagarelice é como pontas de espada, mas a língua do sábio é medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua a língua mentirosa apenas um momento. 20. Na fraude, vamos ler até o 33, né? Na fraude do coração. Como é que esse capítulo tem 33? Como é que eu escrevi aqui? Versículo 33. Acho que eu escrevi, na hora de escrever aqui, eu misturei as coisas. É que nós estamos lendo o capítulo 12. É para nós ler o capítulo 1. Aí eu estou lendo uma coisa aqui, você em casa, você está lendo outra coisa. Eu vou ler mais rápido agora. Né? Provérbio de Salomão, filho de Deus, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino,
para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça do juízo e a equidade, para dar aos simples prudências e aos jovens conhecimento, o bom bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instituído adquira a habilidade para entender provérbio e parábolas. As palavras e enigmas dos sábios, o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de sua mãe, a instrução da sua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se eu voltar aqui um pouco, o princípio do versículo 10. Filho meu, se os pecadores... Por que Salomão está falando isso aqui? Davi, né? Está falando isso aqui. Pecadores. Porque eles viviam na antiga aliança, na lei. E eles, por mais santo que eles tivessem, era pecador. Mas nós temos que trazer esse conhecimento. Quando nós trazemos o conhecimento para o dia de hoje, nós vemos que nós não somos pecadores. Porque nós estamos na graça, o pecado foi destruído na cruz. 11. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivo os inocentes, né? Espreitemos sem motivo o inocente. 12. Traguemo-nos vivos como o abismo, inteiros como os que desce a cova, dessa cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. 14. Lança a tua sorte entre nós e teremos todos uma só bolsa. Uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminhos com eles. Guarda das tuas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressa a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espleiteia. Tal é a sorte de todo ganancioso. A sorte de todo ganancioso. E aí isso aqui vai entrar o leque, nós abrimos o leque, nós vimos isso aqui, entra para quem busca riqueza a mais do que aquilo que Deus o permitiu para que ele tenha. Este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Espírito de ganância. Aí quando traz para o dia de hoje, as campanhas. Gente querendo fazer campanha, pondo R$100 no envelope para ganhar um apartamento. Eu era dono aqui da cidade, desse jeito. Grita na rua a sabedoria
nas praças, levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. 22. E até quando, ó nécios, amareis a Nécides, e vós escarnecedores, desejarás o escárnio. E vós loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vos recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendestes, né? 25. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. 26. Também eu me rirei, né? Me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei, né? Em vindo o vosso terror como tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. 28. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurai-me-ão, porém não me hão de achar. Portanto, aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. 31. Portanto, comerão do fruto do meu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. 32. Os nécios são mortos. Eu pulei aquela hora. Os nécios são mortos por seus desvios, e aos loucos a sua impressão de bem-estar. Impressão de bem-estar, né? É o que nós vemos crentes hoje. Aquela impressão que está bem dentro daquele local, mas porque não tem um entendimento de Deus, do bem-estar, os leva à perdição. 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. É essa a vida que eu vivo hoje, que eu tenho dado ouvido o Evangelho de Cristo. Por isso que eu vivo em paz, tranquilo, sem temor do mal. Amém? Não temo a nada que se diz por aí. E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 13. Versículo do 18 ao 23. Versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração.
Este é o que foi semeado na beira do caminho. 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. 21. Mas não tem raiz. Recebe com alegria, mas não tem raiz. Em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Logo se escandaliza. O Evangelho de Cristo é um escândalo para o sistema religioso. Porque o Evangelho de Cristo, eles nos mostram mostra o contrário de tudo aquilo que o religioso tem entendido e tem visto, né? Que eu nem vou falar aqui agora por causa do meu tempo aqui, né? Da minha internet. Então, meus amados, o sacrifício de Cristo, de Jesus na cruz, foi um escândalo para os judeus. A queda do templo, então, nem se fala. Nem se fala. Se a morte, porque Jesus era um judeu, então um judeu sendo morto numa cruz, para os judeus foi um escândalo. E a queda do templo, então, foi demais para eles, né? Porque tudo aquilo foi um escândalo para os judeus. E é igualmente o Evangelho de Cristo, quando se prega o Evangelho de Cristo para um crente, é um escândalo. Quando nós falamos que nós estamos salvos, é um escândalo. Quando nós falamos que nós somos santos, é um escândalo. Quando nós falamos que Cristo nos batizou no seu sangue, é um escândalo, porque o batismo dele é nas águas. Então o Evangelho de Cristo para os crentes é um escândalo. Porque eles vivem uma doutrina judaica. Não tem nada de cristão em doutrina judaica. Lembra até o 22, né? Perseguição a causa da palavra, logo se escandaliza. 22, vamos ler até o 23. 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. É o que ouve a palavra. Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e o compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém, meus amados? Então tem muita gente lendo a palavra de Deus, né? Mas o seu entendimento está fora. Por quê? Eles estão lendo as sã doutrinas de Cristo com entendimento, com interpretação das culturas judaicas de um povo que foram condenados. O povo judeu foram condenados desde a antiguidade. O povo judeu foram condenados desde a antiguidade. Na vinda de Cristo, na vinda de Jesus, né, que é a palavra certa, na vinda de Jesus, eles só receberam a sentença daquilo que foi condenado, né, há centenas e há centenas de anos atrás. Então, Jesus, o Filho de Deus, veio, né, cumpriu os mandamentos, mas aplicou a sentença no povo judeu. E está aí uma igreja chamada de Cristo, com doutrina de quem? Do povo judeu. O que vai acontecer com eles? O mesmo que aconteceu com os judeus. Vão ser condenados. É o que diz o Evangelho.
né? Mas o povo não entende. Meus amados, sejam todos abençoados. Desculpa, eu nem pude me aprofundar nas explicações hoje que eu estou usando meus dados móveis e eu até com medo de que eles acabassem antes de terminar. Mas sejam todos abençoados pela graça de Cristo e tenham paz nas suas vidas, né? Que você vive em paz sem temor do mal. Porque quem tem Deus na sua vida não pode temer o mal. Não pode temer o mal. Porque quem é maior? Deus ou o mal? Deus. Então, como é que eu viver, um cristão que tenho consciência que Deus está em mim, eu vou temer a Satanás, que nem sequer existe? Satanás não é um ser espiritual. Satanás só está na mente das pessoas, causando essa influência. Então, meus amados, quem vive em Cristo não pode viver de influência da mente nem de ninguém. Amém? Sejam todos abençoados e até quarta-feira, a partir das 19 horas. Tenha um bom café, um bom almoço. Se você reúna-se com a sua família e viva em paz em Cristo. Amém? Até lá.